documento. E ao entrar neste mês, nós vamos estar a falar acerca deste tema de paz com Deus. E quando nós pensamos em paz, não sei acerca de vocês, mas quando eu penso em paz, eu posso pensar no momento em que eu estou numa praia, talvez ali ao pé das Maldivas, ali uma praia sem nada, e que, uau, sem barulho, água quentinha. Não sei se é de vocês, mas quando eu penso em paz, eu remeto-me a um lugar distante de onde eu estou e é algo maravilhoso. Isso parece ser paz, não é? Mas paz com Deus é muito mais além disso, e paz com Deus não é um estado utópico, um estado assim sem problemas, sem guerras, sem dificuldades, mas nós temos segurança em Deus. Nós sentimos seguros, nós estarmos seguros em Deus. E hoje nós vamos estar a falar acerca deste tema de paz com Deus. E o tema desta pregação é paz com Deus e o início da batalha. Porque muitas vezes, quando nós temos paz com Deus, parece que algo transforma cá dentro, mas depois à nossa volta parece que o inferno se levanta contra nós e é uma batalha danada em que nós não sabemos o que aconteceu, mas parece que nós fomos inseridos no meio de uma batalha que nós não fomos chamados ou convidados para essa batalha. Não sei se isso já aconteceu convosco. Ok, isso aconteceu comigo e algumas pessoas aqui e ali, mas ok, graças a Deus que eu não estou sozinho. Mas quando nós temos paz com Deus, nós mudamos de equipa, mudamos de lado em termos de posicionamento da nossa vida. Vamos ler algumas passagens bíblicas e o versículo base de hoje de manhã encontra-se em Romanos 5, versículo 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta primeira parte de justificados pela fé é aquela parte que talvez nós não entendemos muito bem, porque nós não estamos habituados a usar esta terminologia hoje em dia. Justificados pela fé, justificados é aquele termo em que nós somos feitos justos, ou a analogia ou a imagem que remete aqui é que é um escravo que é comprado para aquele escravo obter a sua liberdade. Então, quando nós dizemos que nós somos justificados, significa que nós estávamos de um lado em que nós éramos escravos ou longe de Deus, longe da liberdade, em que houve um preço pago pela nossa vida para que nós possamos ter liberdade. Qual é que esse preço foi pago? Nós sabemos que a semana passada nós celebramos este preço que foi pago, que Jesus na cruz, Ele entregou a sua vida para pagar o preço das nossas vidas. Então, quando nós temos fé nessa obra preciosa da cruz de Calvário, que Jesus entregou a sua vida por nós, então, por fé, nós somos justificados. Por fé, ao acreditar que esse acontecimento foi para a nossa vida, pelo pagamento das nossas vidas, por fé nós somos justificados, nós somos comprados, tirados do lugar da escravidão e levados para um lugar de liberdade. Isso é que esta primeira parte está a dizer. Então, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, nós não temos paz com Deus quando nós eliminamos todas as guerras na nossa vida. Nós não temos paz com Deus quando nós somos completamente perfeitos a seguir um caminho de honestidade, de pureza de coração, de não vou dizer mentiras, não vou ser maldoso, vou ser completamente uma pessoa bondosa para com as pessoas à minha volta, então eu vou merecer uma paz com Deus. Não. Ninguém pode merecer essa paz com Deus. Nós somos justificados e pela fé nós acreditamos nesta justificação e por causa disso nós temos paz com Deus. Tu não mereces, eu não mereço essa paz com Deus. Mas nós aceitamos-la pela fé. Amém? Faz sentido? Então a paz com Deus não é algo que nós merecemos,
mas foi feito por Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, quando nós dizemos que nós vamos ter paz com Deus, nós estamos a ser levados deste reino da opressão, este reino em que nós estamos presos na nossa naturalidade humana e somos levados a um outro reino que é, Jesus chama isso o reino da sua maravilhosa luz. Nós mudamos de equipa. Nós mudamos de reino. Em Colossenses fala acerca disso. 1:13 diz que pois Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas, deste lado das trevas, de um outro domínio, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso acontece quando nós temos fé na obra da cruz. Nós somos transportados de um reino para outro reino. Isto não é assumir uma religião, não é assumir uma nova crença, tal como nós podemos assumir uma crença muçulmana, uma crença budista ou hindu. Nós podemos, eu vou assumir isso, eu vou seguir essas normas. Não, quando algo acontece com isso da salvação, é algo transformador em que nós somos levados de um reino das trevas para o reino da luz. Boas notícias, amém? São boas novas, em que já não estamos nesse reino de opressão, de perdição eterna, mas somos levados para um reino da luz. Agora, quando isso acontece, é que tal como uma pessoa, eu sei que a Laura joga futebol, algumas outras pessoas talvez jogam desporto, em que quando alguém assume uma identidade de uma equipa, coloca uma camisola dessa equipa, e e assume uma identidade como alguém que joga nessa equipa, não é? Isso acontece em qualquer equipa desportiva, em que nós queremos que essa pessoa se identifica sendo um jogador dessa equipa. Então põe a camisola, começa a treinar com aquela equipa e depois começa a jogar com aquela equipa contra outras equipas que são equipas que jogam contra essa equipa. É a mesma coisa connosco quando nós estamos neste reino, ou esta equipa deste mundo. Nós estamos a jogar de acordo com as regras deste mundo, de acordo com os treinos deste mundo, e nós jogamos para conseguirmos ter sucesso neste mundo. Quando Jesus nos salva e nós acreditamos na obra da cruz para as nossas vidas, nós somos transportados da equipa das trevas para uma equipa da luz. Para tal, nós temos que assumir uma nova identidade, colocamos uma nova camisola sobre nós, então mas nós somos vestidos desta camisola, cobertos pelo sangue de Jesus, e vestidos desta camisola de identidade em Cristo Jesus, como diz tantas vezes em Efésios, que nós somos em Cristo Jesus, nós temos esta camisola, esta identidade de Cristo, mas depois, o que acontece é que nós somos inseridos num campeonato em que talvez até então nós não estávamos a jogar nesse campeonato. Em que nós estamos inseridos com equipas que estão nos opor. Em que até agora nós estávamos a jogar numa equipa em que estava tudo bem, mas a partir do momento em que nós somos transferidos para uma outra equipa, aquela equipa antes em que eram colegas, eram companheiros de jogo, agora são opositores. Imagina nós estarmos a vestir uma nova camisola e depois ainda mantém a jogar naquela outra equipa antiga. É uma coisa estranha, é uma coisa que não é compatível. Mas isso muitas vezes acontece. Nós dizemos, eu sou cristão, eu vou vestir uma nova camisola, mas depois continuamos a jogar numa equipa antiga. Nós não assumimos um novo percurso. E depois nós questionamos, mas Deus, porquê que eu disse que eu tinha paz contigo, mas agora parece que está tudo confuso na minha vida? Porque nós pensamos que nós podemos ainda jogar nesta equipa, mas não dá. Mesmo quando nós assumimos esta nova equipa, nós estamos a levar a oposição contra a nossa vida, pensando que vai tudo correr bem. Não sei, vocês lembram daquela frase lá na altura da pandemia, do Covid? Vai tudo ficar bem, vai tudo ficar bem. Assim, muitas vezes nós entramos e entramos na igreja porque nós queremos que tudo corra bem.
Muitas vezes nós entramos em cristianismo porque nós queremos que tudo fique resolvido e tudo corre bem nas nossas vidas. Mas quem sabe que isso não é a verdade. Quando nós assumimos Cristo como nosso Senhor, há algo maravilhoso que acontece no nosso interior, em que nós realmente começamos a ter uma paz, como dizem Filipenses, que excede todo o nosso entendimento. Temos uma paz inabalável porque é uma paz com Deus. Mas quem sabe que à nossa volta não é uma zona de paz? É uma batalha cerrada. É algo difícil. Talvez vocês estavam a passar por uma dificuldade ao chegar a Cristo e ao entregar a vida a Cristo, vocês veem que realmente eu tenho paz interior e tenho perdão dos meus pecados, mas a batalha não acabou, talvez até intensificou. Porque quando nós temos paz com Deus, não significa que nós vamos ter paz neste mundo. Até Jesus, ao falar com os seus discípulos, ao chegar ao fim da sua caminhada aqui nesta terra, Jesus diz, olha, atenção, que se o mundo me odiou, também vai vos odiar. Se o mundo me perseguiu, também vai vos perseguir. Cuidado! Em outras palavras, diz, vocês têm paz comigo, paz com Deus, mas atenção que o mundo à tua volta não vai ter paz contigo. Ele até desafiou os seus seguidores a dizer, se vocês querem ser o meu discípulo, vocês têm que negar a sua família, pai, mãe, filhos, e agarrar na sua cruz e seguir-me. Jesus não estava a dizer que a partir do momento em que vocês comecem a seguir-me, vai tudo ficar fixe na vossa vida, vai ser mil maravilhas. Não, pelo contrário. Muitas vezes nós queremos seguir a Cristo e ter paz com Deus, mas ao mesmo tempo nós queremos ter paz com a nossa família. E muitas vezes isso não acontece. Porque a nossa família está habituada que nós vestimos a camisola do antigamente. E neste momento nós estamos a vestir outra camisola. Nós estamos em outros treinos, em outros jogos. E a nossa família, os nossos colegas de trabalho, pessoas à nossa volta ficam confusas. O que está a passar contigo? Antigamente tu estavas na boa connosco, mas agora tu estás em outro campo. Mas agora as coisas não são iguais. Até estás a seguir uma religião, a dizeres que tu és cristão. O que é isso? Eu não creio nisso. Essa é uma loucura. E nós começamos a ter oposição de pessoas que eram os nossos melhores amigos. Paz com Deus não significa paz neste mundo, muito pelo contrário. Paz com Deus muitas vezes significa perseguição. Muitas vezes significa que nós não vamos ter a nossa vida tudo bem. Muitas vezes a nossa vida vai ficar de pernas viradas. Vai ficar tudo um rebuliço. Nós vimos isso na vida de Paulo. Saulo de Tarso, ele era um homem religioso, ele era um homem que tinha tudo em ordem, era um homem com um rumo na sua vida, em que ele criava a sua vida à volta de ódio, principalmente ódio para com os cristãos. Num caminho para prender e perseguir a igreja, ele teve uma visão. Jesus encontrou lá no caminho para Damasco. Ele teve um encontro com Jesus. Naquele encontro com Jesus, Deus transformou a sua vida. Transformou de tal forma que perdoou-se todo o seu pecado. E colocou numa vida, não somente com paz com Deus, mas com uma vida que transformou para ser o grande apóstolo, o grande missionário, o grande pastor que nós olhamos e que escreveu 2/3 do Novo Testamento, Paulo. O seu nome foi transformado para Paulo. É que ele encontrou paz com Deus e encontrou um rumo de esperança, um rumo com Deus, mas esse rumo de vida, nós sabemos que esse rumo levou a grande perseguição. Várias vezes ameaçado de morte, várias vezes preso, várias vezes maltratado. Nós podemos dizer, o quê? O caminho com Deus leva a isso? Então, como é que isso é paz com Deus?
Paz com Deus não é sinónimo de paz neste mundo. Vemos isso em quase todos os apóstolos e seguidores de Jesus no Novo Testamento. E nós dizemos neste tempo moderno, agora está tudo diferente. Agora nós estamos nesta cultura moderna da igreja em que é tudo confortável, nós vamos à igreja e está tudo bem, até conseguimos sentar em cadeiras bem confortáveis e está tudo bem. E nós pensamos que não é algo que vai nos afetar esta coisa de insegurança. Nós dizemos aqui, vou seguir o caminho com Deus e vou ter um caminho maravilhoso, porque Deus é a minha provisão, não vou passar por dificuldades. Deus é a minha cura, então não vou passar por doença. Deus está sempre comigo. Ele é aquele que cobre a minha vida. Eu estou quase como um chapéu de proteção. Não vai vir mal nenhum à minha vida. Mas nós estamos neste mundo em que há doença. Nós estamos neste mundo em que há dificuldades, em que há perseguição. Mas isso não tira o facto que nós, ao termos paz com Deus, nós podemos ter paz interior no meio de uma situação de perseguição e de insegurança à nossa volta. Paz com Deus não é circunstancial. Paz neste mundo é circunstancial, em que nós temos paz quando está tudo em ordem, quando nós temos a nossa conta bancária a um certo nível que nós sentimos seguros, em que nós temos nosso corpo saudável. O mundo ensina isso, que a paz é isso, é a ausência de dificuldades. Mas paz com Deus é extremamente diferente disso. Paz com Deus é nós termos o nosso pecado perdoado, em que nós temos fé em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz por nós. Em que nós temos fé que essa obra da cruz é algo que é eficaz para a nossa vida, para a nossa justificação, é que nós podemos estar no meio de uma batalha e mesmo assim nós temos paz. Essa é a boa nova da salvação, em que nós podemos ter o mundo aqui à nossa volta, mas mesmo assim nós sabemos que nós estamos seguros na mão de Deus. Nós podemos estar com Paulo na prisão, nas catacumbas da prisão, lá ao fundo na prisão, em que não é como a prisão hoje em dia, mas é sujo, escuro, em que ele e o seu colega estavam a noite toda a louvar, a agradecer e dizer que, Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha alegria, e a celebrar Deus ao longo de todo aquele momento de escuridão e de opressão. Como é que está a tua vida? Eu sei que a maior parte das pessoas aqui estão a passar por dificuldades de algum ponto na sua vida, tanto fisicamente como talvez emocionalmente ou profissionalmente. Talvez à vossa volta não há paz, há grande incerteza, há grande dificuldade. Mas quando nós temos a nossa vida entregue a Jesus, mesmo nas dificuldades, nós podemos encontrar paz. Mesmo quando nós estamos a ser perseguidos, nós podemos encontrar paz. Porque Jesus é a nossa paz. Porque a paz não é uma emoção, não é um estado mental ou financeiro, mas é uma pessoa. Jesus, em Isaías 9, vai dizer, Ele é o príncipe da paz. A pessoa de Jesus é a paz. Paz não é um sentimento, não é um estado, não é algo que nós alcançamos por nosso trabalho ou por nosso mérito. Paz é uma pessoa. É Jesus. Eu quero ter paz, pastor. E eu depois pergunto, quanto tempo é que estás a passar com Jesus diariamente? Eu nem sei ler a Bíblia. Eu não sei o que é isso. Eu não consigo fazer isso. Isso é uma confusão para mim. Orar, esquece lá isso. Então não vais ter paz. Porque quanto mais nós estamos em comunhão com Jesus, através da sua santa palavra, através do louvor e adoração, através da sua igreja, nós vamos ter paz inabalável, inexplicável, porque é a pessoa de Jesus. Isto faz sentido para vocês? Amém? Uma outra pessoa, outro homem de Deus, eu podia estar aqui a tarde toda a relatar homens e mulheres que foram maltratados, foram criticados a partir do momento em que entregaram a sua vida para Deus.
É este paradoxo, algo que nós não entendemos muito bem, como é que nós encontramos Jesus, mas depois tudo é virado ao contrário. Mas um homem que eu estive a estudar ao longo desta semana, que é o John Newton. John Newton era um homem que, inicialmente, a sua vida era gerida à volta do negócio dos escravos. Ele viveu entre o ano 1700 a 1800 e a vida dele era uma vida à volta desse negócio de escravos, de agarrarem pessoas da África principalmente e levar para a Inglaterra, para a América, para a Europa e vendê-los como escravos. Mas um momento na sua vida mudou o rumo da sua vida. Ele encontrou com Jesus. Ele encontrou a pessoa da paz. Ele encontrou Deus e teve paz com Deus. Naquele momento do seu encontro com Jesus transformou completamente a sua história. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele teve o perdão dos seus pecados. Mas, ao mesmo tempo, ele olhou para tantas vidas, dezenas de vidas, em que foram oprimidas, foram escravizadas literalmente por causa da sua vida. Ele foi perdoado, mas ele viu o resultado da vida que ele teve, de pecado, de egoísmo, de somente negócio, não importando com as pessoas em que ele estava a negociar, ele estava a oprimir, ele estava a escravizar. Em que, quando ele encontrou com Deus, ele sentiu aquele perdão, aquela limpeza do seu interior. Ele até entregou a sua vida como sendo um pastor, mas ele sabia que ele não merecia. Ele sabia, olhava para as pessoas e via que realmente ele fez muito mal. Ele oprimiu muitas pessoas. Então, o resultado não desapareceu do pecado que ele teve, mas ele entendeu o poder da misericórdia de Deus. Ele teve uma revelação desta paz com Deus e da graça maravilhosa que Deus derrama sobre as nossas vidas no momento da salvação. Este John Newton escreveu aquele hino que muitos de nós conhecemos, aquele hino que é graça imutável, graça maravilhosa, Amazing Grace. Foi ele que escreveu esse hino, entre outros, em que ele teve essa revelação da graça de Deus, mesmo não merecendo essa graça e misericórdia, porque ele encontrou paz com Deus. Nós olhamos para a nossa vida e nós podemos dizer, como é que é possível eu ter paz com Deus quando a minha vida tem estado tão desviada do seu plano e do seu propósito? Ninguém merece esta paz com Deus. Ninguém merece uma vida perdoada. Nós podemos passar, mesmo aqui na igreja, eu estou a fazer, mas não sinto paz. Deus quer ter paz contigo, que tu tenhas paz com Ele mesmo nos afazeres de uma vida cristã, em que nós não estamos dependentes daquilo que nós fazemos ou não fazemos, o ministério que nós desenvolvemos ou a vida boa que nós fazemos. Nada pode comprar essa paz com Deus. Paz com Deus vem quando nós temos fé que nós somos justificados por Ele. Fé não nas nossas obras, mas na obra da cruz. Fé não naquilo que nós podemos fazer, mas fé em quem Ele é. Não é fé que tudo vai ficar bem, estas batalhas vão diminuir, vai embora. Não, tantas vezes Paulo, o homem que era um opressor, um perseguidor da igreja, encontrou paz com Deus tantas vezes. E nas suas cartas, ele diz que nós estamos numa batalha. E esta batalha que nós estamos inseridos não é uma batalha fácil, mas até é uma batalha espiritual. Em que Paulo tantas vezes alertava pelo facto que, mesmo sendo um cristão, tudo não vai ficar perfeitamente bem. Tudo vai ficar bem com Deus, mas nós estamos numa batalha. Tu podes talvez hoje estar a questionar porquê é que a minha vida está com tantas lutas? Porquê é que eu estou a sofrer tanto se eu sou um cristão? E nós pensamos que tudo
vai ficar bem significa que a nossa vida vai ficar bem quando nós estamos a caminhar com Jesus. Mas Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu que Ele nunca ia nos deixar, mas que neste mundo iremos ter tribulações. Então a nossa paz não pode estar nas situações em que nós temos, as circunstâncias à nossa volta, mas tem que estar na pessoa de Jesus. E a minha intenção hoje é para trazer este desafio às nossas vidas, para nós realmente termos esta fé na obra da cruz, que nós somos justificados pela fé. E nós temos paz com Deus pela obra da cruz, não pelo aquilo que nós fazemos. Nem aquilo que nós alcançamos intelectualmente, as pessoas que nós temos à nossa volta, as redes de influência que nós impactamos. Não. A paz que nós temos não pode estar neste mundo. A paz que nós temos só pode estar no Senhor. Se hoje tu estás nesta ansiedade da tua vida, em que esta é a doença que tem assolado muitas, milhares de pessoas, é a ansiedade. Tens estado com o teu coração ansioso, a olhar para o mundo à tua volta, a olhar para a tua família, a olhar pelas notícias. Tanta coisa neste mundo traz-nos ansiedade. Nós podemos ser livres da ansiedade quando nós temos paz com Deus. Porque a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. É uma paz que pode estar o mundo a arrebentar à nossa volta. Pode vir a Terceira Guerra Mundial, o gasóleo pode subir, pode haver tanta coisa desastrosa a acontecer neste mundo, que vai acontecer ainda mais, porque a Bíblia até promete isso. Mas mesmo assim, os seus filhos, os seguidores de Jesus, podem ter paz que excede todo o entendimento. Nós podemos estar num mundo que está a arrebentar com violência e injustiças. Mesmo assim, podemos ter paz. Nós até podemos estar em risco de perder a nossa vida e os nossos bens e até ser rejeitado pela nossa família. E mesmo assim, podemos ter paz. É uma paz que é inexplicável, porque é uma paz com Deus e é uma paz em Deus, em que Ele derrama sobre nós essa paz, é uma confiança inabalável. Então, se hoje tu tens estado a viver nesta ansiedade, este medo do amanhã, este medo do presente, em que não sabes o que é que vai acontecer, mas ninguém sabe o que é que vai acontecer no amanhã. Ninguém sabe o que é que vai acontecer quando saímos de porta fora. Ninguém sabe o que é que vai acontecer no minuto a seguir. Ninguém controla o sopro do amanhã, a segurança que nós temos. Ninguém consegue controlar isso. É como um vapor, como uma erva que murcha, como diz no livro de Tiago. Ninguém consegue controlar a sua vida. A única coisa que nós podemos fazer é quando nós nos posicionamos em fé, olhando para a cruz, dizer obrigado, Jesus, porque eu sou perdoado pela obra da cruz. E obrigado porque Tu és a minha paz. Obrigado, Jesus, porque Tu és a minha paz. Obrigado porque no meio da dificuldade, no meio da tristeza, no meio da dor, Tu és a minha paz. Eu posso ter muito ou posso ter pouco, mesmo assim, Tu és a minha paz. Tu és a minha segurança, inabalável, rocha firme, inabalável, sobre o qual eu constrói a minha casa. As parábolas de Jesus falam muito acerca disso, que Ele é a nossa paz, Ele é a nossa segurança, a nossa rocha firme, Ele é quem nós precisamos em tempos de dificuldade, Ele é a nossa paz. Mas nós precisamos de realinhar a nossa vida de acordo com essa realidade. Ontem à tarde estava a ter uma conversa muito impactante com alguns homens aqui da igreja e estávamos a conversar acerca de algo parecido com isto, em que nós estivemos a conversar acerca dos caminhos de pensamento, a forma que nós pensamos e olhamos para o mundo à nossa volta. E imagina que estás num descampado.
em que tu atravessas o descampado para chegar ao outro lado do descampado. E na primeira vez que te atravessas, aquilo não tem nenhum caminho. Mas depois de 2 ou 3 ou 5 ou 6 vezes de passar aquele prado, aquele descampado, começa a ver um caminho. E começa a ver algo marcado. Isso acontece muito na nossa forma de pensar. Se nós temos uma forma de pensar que é uma forma ansiosa, de olhar para o mundo à nossa volta e dizer, o que é que vai acontecer? A taxa de juros está a subir, o gasóleo está a subir, e não sei o que é que vai acontecer, eu tenho que poupar, tenho que fazer. E nós andamos ansiosos por tudo e por todos à nossa volta. Nós estamos a criar uma forma de pensar em que nós temos medo do amanhã. Quando nós olhamos para e ouvimos a palavra de Deus e olhamos e dizemos, não, isto não é muito real na minha vida, porque o que é que vai acontecer? O que é que Deus pode fazer? E nós começamos a duvidar as promessas de Deus porque nós criamos uma forma de pensar da ansiedade e do medo. Agora, Deus promete outras coisas. Nós olhamos para a palavra e nós vemos que esta paz com Deus é uma outra realidade. Mas requer uma transformação do nosso entendimento, tal como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:1. Tem que haver uma transformação do nosso entendimento. Em outras palavras, Deus está a dizer que nós estamos a caminhar num caminho em que é um caminho minado por medo, por ansiedade, por incertezas, por tudo que governa este mundo. Quando nós somos transportados deste caminho das trevas para um caminho da luz, para um reino da luz, nós temos que reprogramar a nossa forma de pensar. Nós temos que começar a caminhar naquele prado, mas com o outro caminho, em que nós acreditamos firmemente que Deus é o nosso sustento, que há paz nele. Que não há ansiedade nem medo nele, porque Ele nos ama. Então temos que criar uma nova forma de passar, de caminhar nesta vida. No início isso vai parecer muito estranho, porque isso não acontece naturalmente no nosso cérebro, na nossa vida, a forma de gerir nossos pensamentos. Por isso nós temos que deixar de pensar acerca da ansiedade e medo, e tal como João disse na sua primeira carta, diz que nós temos que afirmar-nos no amor de Deus. Deus é amor. E no seu amor não há medo. Nós temos que começar a caminhar e fazer um novo caminho na nossa mente, que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é a minha provisão. Nele não há medo, não há mal nenhum. Na sua presença há rios de águas vivas. Nós temos que começar a declarar isso sobre a nossa vida. Agora, isso não acontece sem intencionalmente agarrarmos na palavra de Deus e falarmos a palavra de Deus sobre a nossa vida. Porque nós já criamos um caminho de ansiedade e medo ao declarar palavras negativas sobre a nossa vida. Isto está muito difícil. Não sei como é que vou pagar as contas. A guerra está quase a chegar a Portugal. Quando nós tantas vezes estamos a declarar palavras de incerteza, de ansiedade, de medo, de dificuldade sobre a nossa vida, nós estamos a criar um caminho longe dos propósitos de Deus, longe daquele caminho de paz que excede todo o entendimento. Quanto mais nós caminhamos com Deus e sobre as suas promessas, estamos a criar mais e mais esse caminho de paz. Agora, nós sabemos que normalmente é difícil fazer isso. Nós podemos dizer que, eu vou fazer isso, eu vou ir à igreja. Porquê é que nós vamos à igreja? Porque nós estamos no meio de pessoas que estamos nesta caminhada em conjunto. Nós vamos à igreja porque nós estamos todos nesta mesma luta. Porque nós estamos todos nesta caminhada, em que através da comunhão, através da adoração, nós estamos a declarar o quê? Nós não estamos a declarar, o sete é bom. Não, Deus, tu és bom. Nós estamos a declarar palavras da nossa boca com um acompanhamento musical que está a criar caminhos novos no nosso cérebro. Caminhos de fé. Nós usamos o louvor e a adoração, nós usamos a parte musical para facilitar esta declaração das palavras.
Nós declaramos as palavras através desta adoração, deste canto na nossa vida. Por isso que é tão importante quando tu estás na igreja, em que começas a ouvir a banda cantar, a tocar, que não tenhas um posicionamento de espectador. Isto não é um espetáculo, isto não é um teatro. Isto é um momento em que nós, em conjunto, estamos a declarar quem Deus é, o que Ele faz, como é que Ele age, e estamos a posicionar-nos num lugar de submissão à sua vontade. Nós também estamos a criar linhas de pensamento no nosso cérebro de fé. Nós estamos a declarar, ao declarar isso, estamos a dizer: Deus é bom, Deus é forte, Deus é poderoso, eu ando pela fé, não há impossíveis. Todas estas palavras cria fé em nós, cria um caminho em que Deus pode agir, porque nós estamos a transformar o nosso entendimento ao declarar quem Ele é. Quando nós estamos no momento de pregação, é exatamente isso também, em que a palavra está a ser pregada, mas não é um momento não é um coaching espiritual, uma mentoria espiritual. Não tem nada a ver com isso. Não é um discurso motivacional para nós sentirmos bem. É uma forma que Deus fala através do pregador, expondo a sua palavra a nós, para que nós podemos deixar de caminhar num caminho deste mundo e nós podemos começar a caminhar ou ser fortalecidos no caminhar num caminho do reino de Deus. Passar de um reino para o outro, intencionalmente. Por isso que em cada domingo nós temos estes momentos. Porque nós acreditamos que Deus é bom, nós queremos que Ele seja exaltado, glorificado, e nesse momento de exaltação e glorificação, nós queremos que todos encontrem a sua bondade. O que é que isso acontece? Nós queremos que todos passem de uma equipa para outra. Que nós todos encontramos não somente paz com Deus, mas liberdade total no seu espírito. Isso é a nossa intenção como igreja, porque nós sabemos que quando cada um de nós estamos neste caminho, nós sabemos que mais e mais pessoas vão olhar para a nossa volta e dizer: o que é que tu estás a fazer? O que é que tu tens diferente na tua vida? Algumas pessoas vão opor a nossa vida, mas muitas pessoas vão ser atraídas a Deus através da nossa vida. Muitas pessoas vão ser atraídas a Deus e muitas pessoas, talvez, vão nos opor. Vão dizer: o que é isto? Eu não gosto disso, sai fora, deixa de falar comigo, eu não quero nada contigo. Pessoas que eram tão nossas amigas, quase família para nós. De um momento, provavelmente, um momento para o outro, provavelmente eles vão deixar de querer estar connosco. Isso talvez cria dor no nosso coração, talvez cria mágoa, mas é a luz de Deus a brilhar e confrontar a sua vida. É quando tu encontras essa paz com Deus, provavelmente vai haver uma batalha mais cerrada à tua volta. Porque nós estamos neste mundo, mas isso não significa que vai tudo ficar em paz quando nós temos paz com Deus. Nós temos de estar bem confiantes disto, é que a paz com Deus não significa que nós vamos ter paz neste mundo. Muito pelo contrário. Então, se estás hoje de manhã a enfrentar grandes dificuldades na tua vida, olha para Jesus. Olha para Jesus. Sai daquele caminho da ansiedade, de medo, da tristeza e entra no caminho de Deus, em que Ele é a tua força, Ele é o teu socorro, Ele é bem presente, Ele está bem presente no momento da angústia, Ele é a torre forte que tu podes correr. Ele é o teu cântico, a tua salvação. Começa a declarar Deus sobre a tua vida. E tu vais começar a ver que esta paz com Deus vai transformar até a forma que tu pensas. E vais dizer que, uau, esta paz que excede todo o meu pensamento está a realinhar a minha vida para no meio de uma prisão eu vou cantar louvores ao Senhor. No meio de uma operação eu vou cantar louvores ao meu Deus, porque Ele é bom. Ele é bom em cada momento. E ao fazer isso,
nós vamos ver um caminho que Deus tem para nós se alargar e tornar mais fácil de caminhar. E vamos ver que o caminho deste mundo vai se tornar menos e menos significante para nós. Nós vamos ver a guerra arrebentar para todo lado e vamos dizer, não, isto não me afeta porque Deus está comigo. Eu não vou temer mal algum porque o Senhor é por mim. Quem será contra mim? E nós vamos estar tão seguros na palavra e na pessoa de Jesus que o mundo pode desabar à nossa volta. Nós podemos estar em perigo de nossa vida, mas porque Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos criar um caminho com Deus que tudo o resto não interessa. E essa paz com Deus vai começar a permear todas as áreas da nossa vida. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar em pé. Hoje de manhã eu quero desafiar-te a ter paz com Deus. Se tens estado a somente buscar Deus pelos teus esforços, pela tua vida, eu desafio-te hoje para largar isso, para somente ter fé nele. Crer que Ele é bom, crer que Ele salva, crer que Ele salvou ao morrer na cruz do Calvário, Ele pagou o preço para a tua vida. Aceitar esse perdão de Deus, crer nele, ter paz com Deus através da fé na obra da cruz. Então vamos orar, igreja, e eu encorajo-te a fazer esse passo de fé. Senhor Jesus, obrigado porque Tu pagaste o preço por nós. Obrigado porque nós somos justificados, pagos pela obra da cruz de Calvário. Hoje nós tomamos em fé, Senhor, essa salvação. Dizemos obrigado, Jesus. Faz esta oração nas tuas próprias palavras. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado porque eu não tenho que andar mais sozinho, mas eu sou salvo e Tu estás comigo. Tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque Tu és a minha força e a minha salvação. Em quem temerei? Tu és a minha força e a minha salvação. Em quem temerei? Consegues dizer isso em voz alta? Senhor, Tu és a minha força. Senhor, Tu és a minha salvação. Em quem temerei? Vou dizer mais uma vez. Senhor, Tu és a minha força. Tu és a minha salvação. Em quem temerei? Senhor, Tu és a minha força e a minha salvação. Quem temerei? Aleluia. Se estás a passar por algum momento em que é um gigante perante ti, em que naturalmente não há solução, eu quero convidar-te para chegares aqui em frente, em que nós vamos orar uma oração de fé sobre a tua vida e sobre esta situação. Vamos declarar as promessas de Deus sobre a tua vida. E vamos declarar o amor de Deus sobre a tua vida. E vamos declarar quem Deus é. Vamos orar por ti e contigo. Então quero convidar-te para chegar aqui em frente. Se estás a passar por algum momento, pode ser de doença, pode ser de enfermidade, pode ser um momento familiar, um momento financeiro ou de trabalho. Quero convidar-te para chegar aqui em frente e para apresentar esta situação perante o Senhor. Diz a Deus, eu apresento isto perante ti. E nós, como a igreja, como a família espiritual aqui neste lugar, eu vou orar por ti. Vou declarar a promessa de Deus sobre a tua vida
que Deus é a tua salvação. Ele é o teu libertador. Ele é a tua cura. Vamos ver Deus agir na tua vida. Deus se manifestar. E Deus vai trazer a sua paz e a sua libertação. Santo Espírito, obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. No meio da batalha, Tu és a nossa paz. No meio da tempestade, Tu és a nossa paz. No meio da dificuldade, Tu és a nossa paz. Tu és o nosso Salvador, sempre presente no meio da angústia. Nós podemos passar pela tempestade, mas Tu estás conosco. Não há medo na Tua presença, mas há amor e paz. Vamos entrar em adoração, vamos declarar sobre as nossas vidas a bondade de Deus, as promessas de Deus. Vamos declarar e deixar que esta adoração, este cântico, forma fé, faz crescer fé no nosso coração.
voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Fluir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser.
Jesus. Não há outro como Jesus. Igreja, vamos adorar ao Senhor. Não há outro como Jesus. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Tu és o príncipe da paz. Tu és a nossa paz, Senhor. Jesus, santo és. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há, Jesus. Não há outro como tu. Não há igual a ti, Jesus. Outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, Jesus. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Amém e amém. Amém. Nós temos paz com Deus, igreja. Amém. No meio da batalha, as circunstâncias mais adversas, nós podemos ter paz, porque Ele é a nossa paz. Amém, igreja? Diz mesmo à pessoa que está ao teu lado: Deus é a minha paz. Deus é a minha paz. No meio de qualquer circunstância, Ele é a nossa paz. Quando vem a batalha, ao longo desta semana, eu creio que vai vir batalhas. Eu creio que vai vir batalhas. Quando vem a batalha, declara quem Deus é. Declara a bondade de Deus. Mergulha na palavra de Deus. Coloca música de louvor e adoração. E telefona para alguém da congregação, para incentivar, para orar por ti, para motivar-te, porque Deus é a nossa paz. E quanto mais nós estamos em comunhão com Ele, mais que nós vamos ser transformados para ser pessoas de paz. Amém, igreja? Uma semana abençoada na paz de Deus.